assim, o Aná, as pessoas perguntam, mas o que é o Anaitê? O Anaitê é um lugar que você entra, você passeia, você caminha, você se exercita, você tem um trecho de floresta. É um jardim de inspiração nativa, não é um jardim europeu, não é um jardim que você vai encontrar. Você vai encontrar campo de azaleias, você vai encontrar as acácias, né? São plantas não são brasileiras, mas assim, são plantas que são polinizadoras, né? As lavandas, os girassóis que a gente faz sazonalmente. Para cair as abelhas, assim, é muito legal a gente ver, porque quando a gente começou, quase não tinha passarinho, lembra? Quase não tinha borboleta. Quase. E hoje é cheio de passarinho, é cheio de borboleta. A gente vê as plantas assim. E olha só, aquela palmeira deu não sei quantos filhotes. Olha só, aquele não sei quantos filhotes. Então elas vão se multiplicando por elas mesmas. Fala, tropinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Fortalecer. Espero que vocês estejam curtindo. A gente está toda semana lançando episódio novo, toda quarta. Então, já se inscreve aí no canal para vocês ficarem por dentro. Hoje eu tô com duas pessoas incríveis, que são Cristina Braga e Ricardo Medeiros. Gente, a Cristina é arpista, o Ricardo produtor, e os dois são idealizadores do Anaetê, o jardim ecológico aqui perto de Vassouras, indo para Miguel, que a gente vai falar mais um pouco. E antes da gente começar esse bate-papo, gente, eu vou só apresentar o cenário, tá? Pra galerinha. Meus amores, saca só esse cenário, esse sofá, as mesas, a estante, a poltrona, tudo isso aqui é da CPP Casa. Então, se você ainda não conhece, corre para conhecer. E lembrando que tanto material de construção quanto móveis, decoração, vocês encontram na CPP Casa e entrega para todo o Brasil. E também não posso deixar de agradecer o nosso parceirozinho desde o início, o Bliss Hotel. Então, muito obrigada, gente. Quem ainda não conhece o Hotel aqui em Vassouras, super recomendo. Café da manhã, piscina, sauna, tudo. Elite, coisa de qualidade. Sofá é uma delícia. Não é? Esse sofá é muito confortável, né? Fica à vontade, se quiser dormir. Daqui a pouco a Cristina está indo. Gente, vamos começar. Primeiro eu vou pedir para vocês, a maioria já deve conhecer vocês, né? Vocês não são não conhecidos. Então, assim, Paulista, eu tô ouvindo você rir, tá? Eu tô com um ponto, aí o Paulista ele ri na minha orelha. Começa contando pra galera, apresentando vocês. Como que vocês vieram parar em Vassouras, né? Porque eu acho que você é do Rio. E a Cristina, eu não sei se você nasceu aqui. Eu nasci no Rio, também sou do Rio. E vocês quiseram vir pra Vassouras? Eu vinha pra cá de férias. As minhas férias maravilhosas, desde que eu nasci. Então, quem vem para um lugar de férias acaba apaixonado por aquele lugar, né? O Vale do Café, maravilhoso. Ai, que legal. O avô da Cristina comprou a propriedade aqui em 1911. Imagina, há quanto tempo. Bisavô, né? E aí, desde então, a família frequenta. Então, Cristina não era nem nascida, depois nasceu, frequentou aqui. E quando a gente se juntou, a gente casou, que faz quase 30 anos já, eu comecei a vir também, né, até antes. E aí a gente sempre ficou aqui, nossos filhos eram pequenos, cresceram aqui também, fizeram muitas aventuras por aqui, é muito legal. Ele chegou, arriou um cavalo, botou uma bota maravilhosa e a gente passeava pra caramba, né? Passeava muito. As estradas não eram asfaltadas, a gente saía a cavalo assim, a gente vinha realmente a passeio, né? Então a gente acordava 11 horas da manhã, saía meio-dia e voltava de noite, assim, depois de ia a Morro Azul, ia assim, 10 quilômetros. Exatamente. Aí almoçava, jantava, voltava com a lua cheia, sabe? Passeios incríveis. Então a gente sempre teve uma ligação com esse lugar mesmo. E esse sítio ainda existe. Ele ainda existe em Sacra Família. Uma barata. Agora ir de cavalo é até pecado, né? Agora é muito carro, moto. Não dá, não dá. Eu sei que tem ferradura e tal, mas assim, eu fico com dó do cavalo, gente. O cavalo foi feito pra correr na grama, né? No mar, na coisa. Território dele.
Isso aí. E eu vou perguntar direcionado, tá? Mas aí a Cristina, gente, ela tá um pouco vulnerável da voz. Então, assim. Tô rouca, gente. Tô rouca. Então, assim, caso ela não consiga responder tudo, Ricardo responde pra ela e assim a gente vai indo, tá? Ótimo. Só pro nosso público saber. Somos uma dupla. Se completam. Cristina, eu queria muito perguntar pra você como que começou sua paixão na harpa e você se tornou uma harpista internacional. Conta um pouquinho pra gente, no que você conseguir falar. Então, eu comecei a tocar harpa com 11 anos, mas a minha mãe diz que desde os 3 eu falava pela casa que queria tocar a harpa porque eu queria ser anjinho. Aí, à medida do tempo, eu fui vendo que ser anjinho é bem mais difícil do que tocar a harpa. Mas começou assim. Aí eu fui para a escola de música, estudei com a Cássia Brasil, que era filha do Vital Brasil, que foi aquele grande médico que desenvolveu o soro antiofídico, né? Que é muito importante para as regiões de campo do Brasil. E eu estudei com ela muito tempo, depois fui para os Estados Unidos, estudei lá também. E é isso, acho que qualquer coisa que você faz com amor, dedicação, você consegue fazer bem, né? Tem que ter... Foi difícil aprender? Porque pra mim, harpa é o instrumento mais difícil que existe. Assim, pra quem não entende, eu não entendo muito, né? A harpa grande, que é a harpa de orquestra, ela tem 7 pedais, 3 encaixes para cada pedal, 44, 47 cordas. Então ela exige muita coordenação motora. E a gente tem tudo suspenso, né? A gente não tem o apoio do piano, da força da gravidade. Então você, na verdade, você só consegue ter uma coisa no consciente de cada vez. O restante vai pro automático. E isso é uma coisa que altera muito quando você está nervoso. Por isso que tem muitos casos, assim, de concurso internacional de harpa, quase todo mundo erra. É muito, muito legal de ver, né? Legal, né? O que faz profissionais... eu não. Lindo. Faz profissionais super-humanos, eu acho. Assim, uma classe muito unida, eu acho. Muito bacana. Ai, que legal. E você, Ricardo, é produtor. Como que você entrou nesse ramo? Foi paixão? Foi oportunidade? Foi assim, eu comecei com música popular, tocava contrabaixo e depois eu tive um professor que eu falei, vou ser músico. Você vai ser músico, olha, é melhor você pegar um emprego fixo, alguma coisa tal. E daí me deu uma pilha para entrar numa orquestra sinfônica, só que eu não sabia tocar ainda baixo acústico, né, que é um instrumento de orquestra. E aí eu comecei tarde, comecei com 23 anos eu já tinha, mas estudei assim um período era todo dia e tudo. Aí eu fiquei um músico muito versátil, porque eu tocava tanto clássico como popular, e aí eu comecei a me enturmar em várias turmas de estúdio, dentro de estúdio e tal, e eu tenho já o meu signo de virgem, assim, já me leva assim uma organização assim um pouco bem apurada. Então eu sempre fui o organizador dos grupos que eu estava. É bom, né? Aí eu assim, o produtor é isso, né? O cara que organiza. Você vai tocar aqui, você aqui, olha, aí fica ouvindo, tá bom, não tá bom. Aí eu fiz mestrado 2 vezes em composição, uma no Rio, outra na Inglaterra. E aí eu me interessei muito por negócio de escrever música. E aí eu comecei a trabalhar muito em estúdio. E assim eu fiz uma carreira inteira. Os discos da Bia Bedran infantil são todos produzidos por mim, os discos da Cristina também, que nós fizemos juntos com um grupo ou com a Cristina solista, e de vários outros artistas também eu tenho feito produção. E eu comecei a gostar, eu adoro tocar assim muito, mas também gosto de estar do outro lado, ouvindo, assim, mixando. E você é produtor somente no ramo musical? Só no ramo musical, apesar de que a gente, como músico, depois de muito tempo assim de estrada, a gente começa a ver que você, para ser um músico, você precisa ser um pouco produtor também, de você mesmo. Cultural. Porque a gente produtor cultural. Porque a gente, tocar bem, muita gente toca, mas
você ser um bom músico ou um bom profissional de qualquer coisa, não basta fazer uma coisa só bem. Alguém já falou isso. Sim. Você tem que fazer várias coisas bem. Você sabe fazer copo muito bem, mas você, se for um cara chato, não se relaciona bem, não tem assim, uma visão boa, não tem criatividade, você não fica lá sozinho fazendo, né? E a música é assim, ela é muito vasta, você pode fazer muitas coisas, então é preciso, e a gente tem a gente teve essa oportunidade, porque a Cristina foi diretora do Congresso Mundial de Harpas durante muito tempo. Então a cada encontro mundial de harpas a gente ia, então fomos em Singapura, fomos nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, vários lugares onde teve esse congresso, e a gente sempre se apresentando, e começamos a fazer uma carreira internacional daí. Nossa, que máximo, gente. E assim, falando, né, já as belezas também desse mundo, também provavelmente teve desafios, teve algum obstáculo para vocês irem pro próximo passo. E como que foi, assim, se vocês quiserem contar algum desses obstáculos, como que vocês enfrentaram? Sabe por quê? Eu Pode Fortalecer, eu tento visar muito, não só quem chegou lá, mas também tanto os desafios quanto as vitórias. Para inspirar outras pessoas, que pra mim, assim, eu acho que nunca nada é impossível, sabe? Até alguém pegar e fazer é possível, gente. É impossível só quem não faz. Exatamente. Então, assim, eu sempre tento mostrar pra quem nos escuta, o nosso público, que nem tudo é perfeito, né? E que a gente aprende lições na vida com os obstáculos. Aí por isso que eu pergunto. Então, eu quando eu me formei, quer dizer, um pouco antes até, não tinha lugar para... Eu não tinha nenhum posto, nenhum trabalho, nenhuma posição. Assim, quando você se forma engenheiro, você tem, né, empregos, você é médico, sei lá, astrônomo, possibilidade. Todas as orquestras estavam ocupadas, os postos ocupados, as universidades. E aí eu peguei meu currículo e comecei. A gente tinha um quinteto chamado Opus 5, que foi assim a primeira coisa assim de música popular que eu comecei a tocar, que o Ricardo tocava contrabaixo, no Opus ensinou a gente, ele e o Paulão, né? Paulão, que era mestre de bateria da Unidos da Tijuca. E aí era violino, flauta, harpa, Paulão, mestre de bateria da Unidos da Tijuca, e Ricardo no contrabaixo. E aí eu comecei a rodar os hotéis da Orla. Levava o currículo, eu rodava assim as casas de show de jazz. Aí as pessoas falavam assim: mas harpa é instrumento de Guarânia, minha filha. Harpa é música de Natal. Não, tá bom, deixa aqui o material. Então, assim, eu persisti muito tempo, até que o Haroldo Costa, que é um grande músico, compositor, um grande pensador da cultura, ele me deu uma oportunidade de tocar no café da manhã do Hotel Nacional. Aí eu fui lá com meus 18 aninhos, eu tocava a harpa, e o Anderson Viana, irmão do Marcos Viana, que fez a trilha do Pantanal, tocava a flauta. E ali eu fui juntando dinheiro para depois também ir para os Estados Unidos estudar. Toquei no Intercontinental, toquei no Copacabana Palace, conheci a Lady Di no Copacabana Palace, o Sting no Copacabana Palace. Né? Tipo, era o que você queria, você sabia o que era o que você queria e você foi. Aí só com 27 anos que teve o plano Collor, né? Foram todos os músicos demitidos do Copacabana Palace, assim, da noite pro dia, porque, enfim, não tinha recursos, né? Eles foram cortando. E aí eu vim aqui para o sítio e eu pensei 3 meses, o que eu estou fazendo no Brasil tocando harpa? E no final de 3 meses eu cheguei à conclusão que eu tocava harpa pela minha sanidade mental e porque o mundo precisava também de beleza, porque senão não existiria o surucuá grande de barriga amarela, que é lindo, não existiria o pavão, não existiria... A natureza precisa de beleza, né? A gente precisa de um pôr do sol, a gente precisa de arte. E aí que eu falei, não, é isso mesmo. E é mágico. E aí surgiu uma vaga para tocar como primeira arpista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí fiz o teste e passei. Brincando, né? Cristina, vou te falar. Não, estudei muito. Gente, olha, minha adolescência foi assim. Eu chegava da escola e sentava na harpa
Estudava assim, umas 10 horas por dia. Saía da harpa e deitava no chão de tanta dor nas costas. Fora os dias que eu matava a aula, né? Pra tocar. Pra estudar harpa. Ai, gente, mas pô, que maneiro. Mas é uma determinação. Isso, tem que ter. exatamente. Determinação, acho que é o divisor de águas, né? Sim. Com certeza. E você quer comentar algo? Não. Sua trajetória? Não, eu também tive esse momento, assim, que eu falei, cara, agora eu preciso estudar, preciso parar para realmente me dedicar a um instrumento, né? Já que eu estou aprendendo, eu já era músico profissional, assim, eu toquei com Raul Seixas em estádios lotados, assim, e eu tinha um problema com música clássica, eu tinha um nervoso, sei lá, que eu demorei muito a passar por isso. Então eu tinha dificuldade mesmo, e aí eu falei, não, mas eu preciso continuar nessa luta. Então, e nessa época eu viajava muito, então era muito engraçado, que assim, eu vou Porto Alegre, vou passar uma semana lá. Quem toca baixo em Porto Alegre? Eu perguntava pro pessoal lá. Tem não sei quem que toca na orquestra. Aí eu ligava, escuta, eu vou passar uma semana aí, será que eu posso estudar no seu baixo 4 horas por dia? Aí o cara, tá bom, não sei o quê. Então eu ia, pois é, não te conheço. Assim, um garotão e tal, mas eu ia, pegava, os caras me incentivavam. Às vezes alguém chegava assim, falei, acho que já tá bom, né? Por hoje tá bom, né? Mas assim, realmente muito bom para mim. Foi uma evolução boa no sentido musical, mas também eu acho que no próprio sentido de como ser humano mesmo. A gente tem que ter uma disciplina, sabe? Exato. Disciplina é bom. Pô, é difícil, tá? É aquele provérbio chinês, né? O homem que transpôs a montanha foi aquele que pegou pedrinha a pedrinha. Não tem jeito. Tem que ser. Eu tô começando a entender isso agora, sabe? Assim, na minha vida, do meu dia a dia, eu colocar mais disciplina. Porque antes eu tenho uma alma muito rebelde. Aí fica muito difícil. Mas tá bom. Mas é lindo também. Uma hora vai, tá tudo certo. É isso aí. E mudando agora um pouquinho pro Anaetê, como que vocês começaram na idealização dele, porque o Anaetê não é só um jardim, ele é um jardim ecológico, ele é um jardim que representa muitas coisas, né? Vocês querem conservar a sustentabilidade, as músicas, é tudo. E fora também cada passo, né, que você vai adentrando no jardim, você vai vivendo sensações, momentos. Conta pra gente um pouco desse processo criativo do Anaetê. É uma aventura linda, né, Rick? A Cristina sempre foi, assim, gostou muito de natureza, né? Quando eu comecei a vir para cá. E a mãe da Cristina também, minha sogra, ela sempre gostou muito. E eu vinha, eu já começava, mas essa planta é tal, essa planta é tal, e eu não sabia de nada, né? Mas comecei a me interessar também, né? E comecei a aprender muito. E a gente começou a expandir, a gente tinha esse terreno do Anaetê que estava à venda, assim, que tinha sido da família da Cristina antigamente, tal. A gente estava meio largado, era um pasto. Aí a gente comprou o terreno. E aí, vamos fazer uma plantação, vamos fazer um negócio bonito aqui. Primeiro, uma das primeiras coisas que a gente fez foi gravar Stairway to Heaven, porque tem aquele sapezal grande assim, falei, vamos gravar lá em cima. Aí levamos a harpa lá para cima, Cristina e eu tocamos lá, que até hoje é um vídeo muito visto, assim, da gente, assim, nos meios sociais aí. E aí a gente começou a pensar lá em cima, naquele morro. A gente ia muito lá com os nossos amigos, quando vinham para cá, vamos dar um passeio. A gente ia lá e ficava vendo estrela, porque é um lugar muito, que não tem muita iluminação perto. Então a gente via. E aí começou assim, que se a gente fizesse naquela estrada ali, vamos plantar uma leia de louro, de uma planta assim bonita. Aí foi aqui, ali, não sei o que e tal. Aí a gente falou, bom, então vamos fazer. A gente está fazendo tanta coisa, agora vamos fazer um lugar para ser visitado, né? Um lugar que a pessoa venha, que veja muita coisa, que a gente possa se apresentar aqui também. A gente foi um sonho, assim, você fazer um teatro que você é seu, você pode fazer as coisas bonitas que você faz e que outras pessoas fazem.
né? Então isso tudo foi meio um sonho. Então a gente foi juntando a produção musical com a produção ecológica, porque a gente já estava chegando num ponto de saturação mundial, assim. Então vamos fazer aqui uma coisa bonita, vamos trazer uma planta que não tem aqui. E aí, assim foi uma coisa juntando a outra, amigos. Eu tenho uma ideia, vamos fazer um labirinto da música aqui, um labirinto. Aí chamamos a Maritza Oriense Bragança, uma grande arquiteta, grande escultora. Paisagista. Plástica. Aí fomos assim, fazendo aos poucos, e cada coisa chamava o outro. Que legal, temos agora aqui um local legal, um grande gramado. Que tal a gente fazer aqui um jantar com uma música clássica bonita, ao som das estrelas. Cada dia da semana dá para fazer uma coisa nova, que é tão grande que você pode inventar. Segunda é tal dia. A gente tem as bromélias, foi Menescal que doou. O orquidário leva o nome do Lenine, que também já foi lá falar de orquídeas, que ele ama. A gente já teve Zé Renato, Zé Cabaleiro, já teve o Dado Villa-Lobos, Eduardo Dussek, Oswaldo Montenegro, né? Tanta gente legal lá. O Roberto Menescal é um grande criador de orquídeas. Ele faz... Bromélias. Orquídeas Eulenine. Então ele faz cruzamentos e tal. Ele criou uma orquídea, uma bromélia chamada Bossa Nova. Bossa Nova, uma bromélia brasileira e tal. Aí, quando ele foi lá, era perto do negócio daquele mosquito da dengue. Né? Porque todo mundo fala assim, a orquídea fica água dentro. Bromélia. Fica água dentro. A gente já entendeu, pode ir. Fica água dentro, então não sei o que. Aí eu me lembro que isso foi uma das perguntas que ele respondeu. E um outro grande lance que a gente tem também é o que cactário, não tem problema. Que não tem problema. Não tem problema, O mosquito da dengue não tem problema. O cactário do... O cactário do Wilson das Neves, né? Que era um baterista do Chico Buarque, um grande sambista. Assim, nossa, gente, até as plantas também são especiais. Exatamente. O Wilson das Neves foi incrível, porque a gente foi na casa dele, na Ilha do Governador. Ele tinha uma laje cheia de bromélia que ele trouxe do mundo inteiro. Viajava para a África, trazia cacto. Cheio de bromélia. Agora eu estou confundindo. Orquídea, bromélia, cacto. Vai corrigindo. Então, os cactos. Aí estava cheio dos cactos. E ele tinha falado para o filho dele, que a gente conhecia, falei assim, olha, quando eu sair aqui dessa vida, for lá para onde os cactos estão, vocês não podem vender, porque o cactus você não se vende, porque não é uma coisa, é uma entidade. Então você não pode vender, não tem preço. Você não pode vender uma pessoa, né? Então foi interessante. Aí ele fez aquela coleção imensa e ele faleceu e o filho dele falou assim, olha, eu estou dando. Quem é que quer essa? Mas só que era tanto cacto que o pessoal não tinha. Eu quero aquele. Ele queria também deixar todos juntos. Essa família aqui tem que ir. Foi Cassim, né? Cassim visitando. Foi o produtor Cassim que falou, que é maravilhoso. O Wilson das Neves, não sei o que, nós fomos lá e fizemos o cactário Wilson das Neves. Então, assim, tem toda essa vibe musical nas plantas também. Mas assim, as pessoas perguntam, mas o que é o Anaitê? O Anaitê é um lugar que você entra, você passeia, você caminha, você se exercita, você tem um trecho de floresta. É um jardim de inspiração nativa, não é um jardim europeu, não é um jardim que você vai encontrar. Você vai encontrar campo de azaleias, você vai encontrar as acácias, né? São plantas que não são brasileiras, mas assim, são plantas que são polinizadoras, né? As lavandas, os girassóis que a gente faz sazonalmente para atrair as abelhas, assim, é muito legal a gente ver, porque quando a gente começou, quase não tinha passarinho, lembra? Quase não tinha borboleta.
Quase. E hoje é cheio de passarinho, é cheio de borboleta. A gente vê as plantas assim. E olha só, aquela palmeira deu não sei quantos filhotes. Olha só, aquele não sei quantos filhotes. Então elas vão se multiplicando por elas mesmas. Cara, toda vez que é porque eu também não fui tantas vezes. Fui 3 vezes na Naitê, que pra mim eu considero muita, porque antes eu nem ia. E assim, agora que eu tô começando a ter acesso lá, gente, é muito bom. Assim, sinceramente, é muito bom, porque, na minha humilde opinião, eu troco energia quando eu chego lá, parece que é mais um descarrego, tipo, de você recarregar e recomeçar. Parece tem os cristais. Eu saio tocando todos os cristais, todas as 3 vezes que eu falar. Eu fico 2 minutos em cada cristal, assim, tipo, assim, leva a minha energia. Então, assim, eu sinto mais pro lado mágico até do que, sei lá, pra passear. Eu acho que eu vou pra lá mais pra... Mas tem muita gente que a gente tem até pensado, tem muita gente que fala assim sobre... Como assim, em uma palavra, o que você achou que esse jardim te trouxe? Aí a pessoa fala energia. Energia. Eu senti a energia. Sim. Então é muito bacana isso. Lugar mágico também. Mas porque a natureza é mágica. Então você se tirar o sapato, andar no gramado um pouquinho, né? Você respirar fundo, deixar o vento bater, né? Deitar na rede, ali tem a rede. Hoje em dia tem muita coisa para fazer ali dentro. Acho que o Anaitê, você precisa de 2 dias para conhecer, né? Tem agora eu quero mais vezes. Nem eu, cara. Eu fui 3 vezes, mas essas 3 vezes eu fui para pontos específicos. Então eu não cheguei a só relaxar, sabe? De ir lá, por mais que eu me sinta bem, porque só de estar lá realmente, eu troco energia, eu já fico, ai Deus, muito bom. Mas eu queria ir sem tempo, sabe? Só pra ficar de manhã até a noite. Aí você tem o jardim do folclore, né? Dos mistérios, que tem todos os personagens da mitologia indígena que protegem a natureza. Então, Curupira, o Saci Pererê, que também é indígena, né? A origem dele, a boitatá. É muito legal, tem os mistérios da região. Né? Gente, eu tô te falando, é mágico, pode confiar. E aquela árvore? Qual foi, assim, a inspiração que vocês tiveram para fazer uma árvore dos sonhos, desejos? Das infinitas possibilidades. Das infinitas possibilidades. Eu achei o máximo, gente. Assim, foi só... A gente ficava assim, a gente sempre se perguntou, né? Reunindo o time todo, a gente sempre se perguntou o que a gente vai fazer em Sacra Família que não tem lugar nenhum do mundo que vai fazer as pessoas virem para cá, né? E aí a árvore foi uma dessas respostas. A gente pensou em fazer um lugar que as pessoas pudessem escrever os sonhos delas, né? A gente pensou, né? Foi até uma pessoa que, na época, trabalhava com a gente, a Aline Montoro, ela falou assim, puxa, a gente podia fazer uma coisa que nem aqueles cadeados, ou então que nem o pessoal jogando moeda lá em Florença, né? Uma coisa que você deixasse, né? E foi muito legal, porque as pessoas começaram a colocar e... A ideia é que você escreve uma coisa, tudo que a gente quer, a gente tem que fazer alguma coisa por isso. Sim. Alguma coisa por isso, né? Não vai chegar, você não vai tocar o telefone, você ganhou 1 milhão de... Não, não é bem assim. Então, a gente incentivando as pessoas, compra uma fita e bota na árvore. E foi um sucesso. A árvore está sempre cheia de fita, ela tem que ser cortada o cabelo de vez em quando, porque fica uma cabeleira assim. E o pedido, o vento leva, né? Ela fica ali andando, vai para algum lugar. Isso é muito legal. Eu acredito muito bem da atração, em escrever para mentalizar e sentir. Mas você quer saber uma coisa mágica com essa árvore? Na pandemia, no final da pandemia, ali entre abertura e dezembro de 2020, alguém subiu na árvore e pulou na árvore e quebrou o galho. E a gente ficou assim, como era pandemia, nem todo mundo estava trabalhando, ninguém queria, a gente demorou muito para conseguir encontrar um serralheiro para fazer um suporte. Durante 3 meses, aquele galho daquela árvore ficou no chão e nunca nenhuma folha murchou do galho. Aí a gente pegou, botou ela no lugar, ela
tá seccionado. Botou ela no lugar, você chega lá, você olha, todas as folhas dela estão verdes. Tá lá, e ela não tem mais ligação com a raiz. Não tem mais ligação com a raiz. De alguma forma. Agora, quando eu falar, vou ter que... É muito maneiro. E essa árvore homenageia... Vou tirar uma foto com um galho, cara. Tira. Mas essa é uma coisa que a gente não explica. E ela homenageia uma grande mulher, né? Uma grande pensadora, benemérita, ser humano, que foi a Madre Teresa de Calcutá, que tinha uma prece que falava: você está exatamente onde você deve estar, acredite nas infinitas possibilidades do destino. É linda, é linda. Se você quiser depois, se vocês quiserem depois procurar, é linda. Gente, melhor ainda, cara. Gente, antes da gente continuar nosso bate-papo, eu vou puxar o primeiro quadro, tá? O quadro da História Maluca. A tropinha daí do nosso pod já sabe. Tô acreditando em vocês também. Então é só aí, ó. É só começar uma história independente, como vocês quiserem, e tirando as palavrinhas. Aí primeiro você, depois eu. Aí eu vou jogando com vocês. Tira primeiro. Quer que eu tire pra vocês, pra eu puxar? Quer que eu puxe? Quero. Então tá. Então nunca faço isso pra ninguém. Já tô sendo enganados. Tá. É horrível começar. É horrível. Era uma vez uma família de borboletas. E aí essa família de borboletas, elas eram tão bonitas, que as asas dela pareciam obras de arte, que uma mulher chegou para olhar essas borboletas, ficou tão inspirada que criou uma linha de maquiagem baseada na borboleta. E qual é a palavra que você Maquiagem. deu? Tá. Só pra saber. Posso continuar, então? Essa maquiagem, ela, na verdade, começou a ser vendida e as pessoas começaram a usar. E, assim, no começo foi um boom, muita gente comprou e começou a usar porque era muito bonita, mas depois começou a se notar que quando se passava a maquiagem, vinham uns insetos, assim, e pegavam na sua pele, a pessoa tirava o inseto, não sei o quê. Depois, uma pessoa que por acaso estava assim, meio zen, meio pensando, deixou os insetos. Aí, quando ela abriu os olhos, os insetos estavam todos brilhando. Gostei. Aí ainda é minha letra, então boa sorte. Até que entrou lá na loja, entrou assim, uma coisa surreal. Entrou um porquinho rosa na loja. Na loja que ela vendia maquiagem. E o sonho daquele porquinho sempre foi virar uma borboleta. E aí ele olhava aquilo, né? Ele olhava aquele material de divulgação da maquiagem com borboletas e ele falava assim: poxa, se eu pudesse voar. E obviamente a loja estava cheia de insetos. Sim. Aí os insetos começaram... Eles estão brilhando também ou só o do cara que deixou? Não, eles estavam brilhando. Tem vagalumes. Os vagalumes vieram de Anaitê, do Vale do Café para lá. Então, a gente está na loja da moça que criou a maquiagem das borboletas. Que os insetos começaram a vir para as pessoas, né? E ela também já não sabia mais muito o que fazer. Enfim. Aí os insetos, vários insetos, todos que voadores, né? Ouviram aquele pensamento do porquinho e falaram: gente, o sonho dele é voar, é ser uma borboleta. Vamos fazer uma corrente para a gente ajudar ele a voar? Aí eles fizeram assim umas asas em coreografia, pousaram cada uma num pelinho do porquinho e começaram a voar e saíram pelos campos. Aí ele falou assim, o segundo sonho dele foi assim: eu quero ir pro Vale do Café. Eles foram pro Vale do Café. Foi parar lá no Anaitê. Chegou primeiro no Vale do Café. Aí cada um tira mais uma, tá? Depois. Tá. Olha só essa palavra, que coincidência. E aí o porquinho, aí todas as borboletas, todos os insetos, todos os bichos voadores que estavam presentes, pegaram o porquinho e vieram pro Anaitê.
E aí, quando chegou lá, eles descobriram que era um lugar místico. Era um lugar místico e eles se identificaram porque eles eram místicos. Nem eles sabiam quem eles eram direito. E aí eles resolveram criar uma comunidade de pessoas de insetos, bichinhos diferentes que tinham sonhos inusitados. Aí eles criaram essa comunidade no Anaitê. Muito bem. Essa comunidade começou a se espalhar assim pelos bichos, os cachorros uivavam e mandavam suas mensagens, tal, e começou a ser assim uma tendência mundial só entre os animais, né? Os homens não estavam nem aí. E até que chegou lá na Antártida, não sei onde é que estava, chegou numa foca. Aí a foca... Você tirou foca? Eu tirei foca. Aí a foca falou assim... Como assim? Eu não estou entendendo nada, eu só vejo daqui, está tudo branco, só tem água. Como é que eu vou? Eu estou sentindo uma vibração mundial, assim, que está chegando até mim, mas eu não sei o que é. Aí eu vou, deixa eu mergulhar nessa água para eu pensar um pouquinho, mergulhou na água, e quando ela olhou, ela estava em frente a um coral super brilhante também. Aí ela falou, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Profundo. Profundo mesmo. Eu tenho que... A palavra aqui é zumbi, gente. Boa sorte. Aí, tanto os bichinhos como a foquinha, os bichinhos, eu digo os insetos, né? Como a foquinha, como o porquinho, como a moça que tinha bolado a partir daquelas borboletas incríveis, né? Eles perceberam que a missão deles era deixar o mundo melhor. E que eles conseguiriam só fazer isso se eles se transformassem feito as borboletas. Se eles entrassem dentro deles mesmos, num casulo, e ali eles encontrassem, naquele momento, a força para tirar as asas próprias. E aí eles se mandaram uns WhatsApps, né? Que eles têm um aplicativo só deles, né? Tem um aplicativo de insetos. Mandar um WhatsApp rapidinho aqui. Polinizadores. Eles têm também um YouTube só deles, assim. Eles têm própria comunidade. Então, aí eles se comunicaram e eles resolveram, então, ficar assim, feito uns zumbizinhos por um tempo dentro do casulinho. Mas naquela reflexão profunda, né? Para fora parecia que eles estavam feitos zumbis, mas eles estavam se transformando, porque a única forma que você consegue se transformar é usando o silêncio para entrar dentro de você. Amei. Né? E aí, ela conseguiu tirar a palavra zumbi e transformar em algo bom. Eles salvaram o mundo dos incêndios, eles salvaram o mundo do desmatamento, eles viraram super... Que chocada. Gente, esse foi o quadro da História Maluca. Amei, cara. Começou com borboleta e no final a borboleta ensinou algo muito importante para os outros animaizinhos. O zumbi, a faca. Metamorfose. Obrigada. Muito bom. Adorei. Muito bom. E agora, até misturando um pouco da sua visão artística e do Anaetê, como o espaço reflete a sua visão artística e sua relação com a natureza? Assim, você, por exemplo, quando você vai compor, os dois, né? Podem responder. Quando vocês vão compor uma música, vocês acham que a natureza interfere em algo ou vice-versa? Totalmente, né? Totalmente. Tem uma voz que é silenciosa e que a gente tem que aprender a ouvir e que está na natureza. A gente está agora na primavera, né? E a primavera ensina pra gente que a beleza, ela faz parte da vida, ela protege a vida. Eu me lembro de ter visto, achei tão legal quando eu vi aquele filme
mostrando, né, o general alemão, o Hitler mandou bombardear Paris. E ele falou, cara, eu não posso bombardear Paris. Paris tem as obras mais lindas, Paris é um patrimônio de todos nós. Paris não é uma cidade da França, ela é linda, né? Florença, que é uma cidade tão maravilhosa também, que estava num vale, eles ficavam vulneráveis a isso, porque as cidades eram feitas nos montes. E eles falaram, o que a gente vai fazer? E eles falaram, a gente vai colocar tanta beleza aqui que as pessoas não vou ter coragem de destruir, e além de acharem que a gente tem maior grana, que está fazendo várias obras de arte, na verdade não tinham, eles fizeram isso com os artistas. Então eu acho que a natureza, ela ensina que a arte é fundamental, né? Eu acho que esse é a grande inspiração do Anaitê. A gente fez um jardim dedicado à música e à natureza, porque a gente pegou aquele momento que a música tinha uma cambalhota, as lojas de disco fecharam, muitos músicos deixaram de ser músicos. Hoje em dia você tem os canais, mas assim, a música agora ela está começando a ser cobrada nos canais, mas há muito tempo ela ficou sendo uma torneira aberta que as pessoas se serviam. Então a Anaitê é um grito falando de que a música e a natureza são muito mais fundamentais do que a gente pensa. A gente acha que é normal, porque ela está ali, a música, a natureza, na prateleira. No dia que você perde, no dia que você vê que foi embora o equilíbrio daquele ecossistema que você tinha, o que você vai fazer? Quando você vê que não tem mais nenhum músico, não tem música tocando, o que você vai fazer? É fundamental, né? Então a Anaitê fala disso, da importância da arte, da natureza, da música. Quando a gente ficou aqui durante a pandemia, a gente foi solicitado para a gente fazer várias lives, né? A gente não estava tocando em público, então a gente ia fazer live. Só que a gente estava morando aqui, nós ficamos 2 meses aqui, então a gente, tá bom, a gente vai fazer, o que vocês querem? Vamos fazer um concerto com música, sei lá, Tom Jobim, tá legal. Aí a gente ia gravar, a gente não tinha equipamento profissional de gravação, e a natureza ali perto da Anaitê, na nossa casa, é muito participante ali. Você vê, ouve passarinho, ouve o vento, você ouve chuva, tudo isso, né? Então a gente começou a fazer live, gente, a gente só pode fazer assim, porque a gente não tem um quarto fechado, um estúdio. Então a gente começou a tocar junto com os passarinhos, e a gente acabou fazendo um concerto chamado Floresta de Sons, no qual a gente usa o canto dos pássaros dentro da música, como pássaro, como se fosse solista. E depois, uma das músicas que a gente toca é uma música mais antiga, uma música clássica, e a gente começou a notar que a própria música parece um passarinho. Antigamente, quando você tinha o cravo, né? O cravo, instrumento que não tinha, você não podia tocar forte nem piano, todas as notas são iguais, assim. Então, o músico, ele tem que enfeitar a música com ornamentos que parecem cantos de pássaro, assim. Né? Então tem tudo inspirado nos pássaros. Natural. Exatamente. Adorei, cara. Então aí a gente bolou esse concerto, que já temos feito várias vezes. O Alexandre já fez com a gente também. Muito legal. O que eu ia falar era porque música, muita gente fala, né, também que é um antidepressivo, é um anti-ansiolítico, é um várias doenças, cara, aí que foi hoje em dia... Assim, há pouco tempo a gente ouviu isso, não sei se você ouviu também. Eu falei, a música realmente cura, né? O som já se sabe, né? Há muito tempo que já se sabe, aquele pessoal na Índia, tal, eles usam umas coisas que tocam aqui, que batem, que dá uma vibração assim no peito. Eu acredito, o mundo é vibracional. Funciona pra caramba. Tem com a internet, né, com a computação, com os dados, eles começaram a conseguir provar muitas coisas. Então, hoje em dia, eles têm pesquisas que você libera dopamina, assim, só de ouvir uma música que você gosta, que você ama, assim. A dopamina é o nosso opioide interno, né? Vamos dizer assim.
Então, eu estou lendo um livro maravilhoso do David Stein, que é O Poder Oculto da Música, um livro da década de 70. E ele cita os textos de Sun Tzu, que eram os textos antigos chineses, e ele fala que os imperadores, quando eles iam conferir se estava tudo certo no reino, eles iam com a corte, mas eles não iam falar com os príncipes das províncias sobre livros caixa, sobre contagem de grãos, não. Eles mandavam chamar os músicos da província e eles conferiam se os músicos estavam afinando os instrumentos na frequência certa. Porque se tivesse afinado na frequência certa, tudo ia correr bem com aquela província. A partir da vibração, Sim. né? Naquela época, eles já tinham noção, né, de como algo podia chocar. É muito legal. É muito legal. Música e natureza são muito mais poderosas. E eu sou muito de energia, de vibração. Eu acredito muito nisso. Por isso que, às vezes, tipo, minha vida pode estar um caos. Mas se eu começar a projetar que, tipo, não, eu dou conta de tudo, sabe? São mantrazinhos diários. E aí minha energia vai indo, eu fico mais tranquila. Cara, não pode ser no mesmo minuto, mas no dia seguinte eu vou achar uma solução, alguma coisa vai acontecer. Então, assim, por isso que é sempre bom lembrar, vocês estão no controle também, sabe? Da própria cabeça, Sim. atividade física, até para evitar muita coisa, né? Você sente, né? Sim. Música é um grande facilitador porque a emoção líquida, ela conduz muitos sentimentos dentro da gente. Tem coisas que às vezes você estuda e parece que arrumou tudo você dentro. A gente fez um concerto recentemente com 51 harpas. Disso agora, vamos lá. Você estava lá, né, Carol? E você sabe que parece, assim, a sensação que a gente tem é que o Aneite foi lavado depois daquele concerto com 1.500 cordas, né? Foi uma coisa sensacional, né? Uma coisa assim de vibração especial, incrível. Nossa, foi muito doido. E vamos então contar, já vamos falar então desse evento. A primeira coisa que a gente já pode falar é que tava, gente, chovendo muito. E assim, todo mundo no corre, né, da produção e tal, porque o evento ia ser até no finalzinho da tarde, mas ninguém tava sem a fé de que não ia dar certo. Tava todo mundo, a chuva vai parar na hora. Parou até uma hora antes, né? Foi quando abriu uma secadinha, a bilheteria lá embaixo. Foi tipo mágico. E então conta pra gente como que foi a ideia de trazer, né, de fazer esse evento, que foi até histórico, né? Eu acho que aqui no Brasil nunca teve. União de Santas Artes. Um recorde ao ar livre, né? A gente tem uma amiga de Belo Horizonte que começou a fazer cura pela harpa, né? Ela trabalha mesmo em hospital e tal. E a gente tem uma amiga também na Alemanha, que a gente sempre fica na casa dela quando a gente viaja, que ela também é harpista e trabalha em hospital, trabalha como cura mesmo. E aí nós fizemos um encontro chamado Garden of Harps, né, o Jardim das Harpas, e chamamos várias pessoas que trabalham com harpa como um elemento terapêutico, não é isso? Foi um festival internacional de musicoterapia, harpa-terapia. Isso, então, harpa-terapia. Foram 7 nacionalidades que vieram, foi muito legal. Um cara da Itália, um cara essa principal é uma americana, veio gente da Holanda, veio gente do Japão. Então foi um encontro muito legal, assim, e todo mundo em torno da harpa, né? Nem todos são arpistas assim, profissionais músicos, são arpistas profissionais porque trabalham com a harpa como elemento curativo. E a gente já tem a Cristina Turin, que foi a principal americana, ela conseguiu, numa rede de hospitais, colocar arpistas contratados, porque ela provou, ela disse que entrava num quarto de uma pessoa em coma e começava a tocar a harpa e a pessoa oxigenada, aquela medição de oxigênio, né? O oxigênio começava a subir assim. Aí o médico falou, o que está acontecendo aí? O que é isso? Eu estou tocando a harpa aqui. Então para de tocar aí para eu ver. Aí ela parava, o oxigênio descia. Aí, hoje eu estou muito chocada. Uma coisa incrível. Vou sair daqui com aí ela falou, tá vendo? Convenceu porque a pessoa absolutamente parada em coma, né? Então, como a pessoa está viva, se ela está viva, ela está fazendo alguma coisa, está percebendo alguma coisa. Vibração. Né? E a harpa, por ter muito harmônico, talvez, ela é um instrumento que penetra muito dentro da gente.
Ela é considerada um som mais puro. E eu vendo lá 51 harpas. Eu ficava assim, tipo, você fica vidrado, você fica apaixonado. É muito lindo. Tipo, mas olha, tem uma coisa linda aqui também, né? Que é Vassouras, hoje com o PIN, a Secretaria de Educação, tem 167 alunos estudando a harpa na rede pública. É um marco mundial isso aí. É sensacional. E assim, a musicoterapia é uma coisa que existe há muito tempo, que as pessoas elas provaram. Então, você tem vários hospitais nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que tem músicos contratados. Mas quando entra a harpa, por ela ter essa qualidade da senoide, que nem o Ricardo falou, tem muitos harmônicos, né? Ela tem muitos sobretons, uma senoide quase perfeita. Ela é um som muito curativo. Ela é um som que faz muito bem. Ai, faz muito bem. Você calma, assim, né? A Cristiana tem uma calma, assim, você conversa com ela, você já fica em paz. Tá tranquilo, não tem nada que você tá pegando fogo. Eu estava a estudar lá em casa, lembra, amor? O cachorrinho dorme, as crianças dormiam. Aí depois, às vezes, eu em casa, se estivesse lendo jornal, eu dormia também. Mas uma das coisas bacanas desse concerto, teve várias, foi que a gente tocou arpistas profissionais, com arpistas estudantes, medianos, com arpistas absolutamente iniciantes, que sabiam tocar uma nota ou duas só. Então a gente fez toda uma programação, uns arranjos, que todos pudessem tocar juntos. Então, e assim, você puxou, né? Ricardo escreveu. Eu regi o concerto e escrevi os arranjos. Então, uma das pessoas estrangeiras, uma senhora já, ela falou assim, puxa, foi uma emoção para mim eu estar tocando e olhando aquelas criancinhas tocando junto comigo a mesma música. Lindo. Que legal. A gente tem a Rayana Duval, que é a professora de harpa do PIN, maravilhosa, e tem a Bárbara, que é de Barra Mansa, que é do projeto de música de Barra Mansa. E foram, assim, 350 horas de estudo, ensaio, foi muita dedicação de todo mundo. Até botar tudo isso junto. Teve um núcleo na Rocinha, aventura. Um núcleo na UFRJ. Oportunidade também, né? Porque são pessoas que talvez nunca esperassem que ia tocar com gente. Tocar com você, Cristina. Não, foi um momento único. Vamos falar outra, então. Foi um momento único para todos nós no Brasil. Assim, mas é porque o peso, vamos combinar, né? Que se eu fosse uma arpista iniciante, ia ser um peso muito maior do que você tocar comigo. Você estava lá. Só não estava tocando uma harpa, mas tá bom. Acho que foi lindo. Parabéns, gente, por esse evento. Parabéns para todos que tiveram juntos ali. O trabalho de muita gente. Para todos. Não, realmente, mas... Rafael Evena, Cláudia Miranda, lá de Belo Horizonte, foi muito amoroso. E, gente, a gente já tá quase chegando no fim, então eu vou puxar mais um quadro, tá? Tá bom. De tropa, esse é o quadro Perguntas Complexas para serem respondidas em uma palavra. Desculpa. Como podemos superar o egoísmo humano? Lazer. Altruísmo. Os contrários, doutor. Qual é a origem da consciência? Céu. Deus. O amor, né? Deus. O que é necessário para alcançar a paz interior? Vento. Eu tô adorando ele, cara. Maravilhoso. Confiança. É bom que você se completa, entendeu? Vento com confiança, tá ótimo. O vento dá confiança, né? Quando venta assim, você fica confiante. Se entregar o vento é confiar, né? Entendeu? Aí, ó. Meu poeta. O que significa ser moralmente correto? É você ser uma pessoa, uma palavra só. Uma palavra só. Inteiro. Você falou? Luz. Isso aí. Qual é o papel da arte na sociedade? Fundamental. Mudança. Como podemos reconciliar liberdade e responsabilidade? Fazendo tricô. Ou crochê. Isso
Você vai? Vou, peraí. Eu senti... eu senti que ele estava refletindo. Pergunta de novo. Uhum. Eu vou ser mais natural. Como podemos reconciliar liberdade e responsabilidade? Natural. O que torna a vida significativa? Amor. Sol. E por último, qual é a chave para a evolução espiritual? Joia. Olha a interpretação, gente. Disciplina, ele tá poético, né? Disciplina. Gente, esse foi o quadro Perguntas Complexas. É bom para vocês refletirem em casa, tá, tropinha? Porque aqui a gente fala uma palavra só, mas vamos exercer o pensamento. É isso aí. Porque hoje em dia as pessoas estão com preguiça de pensar, né? Vamos combinar. Então a gente tem que incentivar a pensarem. A gente já está quase no final. Eu queria, antes da gente finalizar com o último quadro, eu queria saber eu vou fazer uma pergunta, mas aí os dois podem responder cada hora um. Como você enxerga o papel da arte na promoção de causas ecológicas? Mas pode falar com mais de uma palavra? Pode. Não, essa é uma pergunta só. Não, o quadro acabou. Essa é uma pergunta, mas você pode desenvolvê-la. Eu acredito que as grandes civilizações são feitas nas pororocas, onde todos os rios se encontram. E acho que é muito importante a gente fazer artistas encontrarem com profissionais de meio ambiente, com engenheiros agrônomos, arquitetos encontrarem com padeiros. A gente precisa fazer pessoas com vidas diferentes se encontrarem, que não vão estar nichadas pelos algoritmos, que não vão estar nichadas pela profissão. A gente tem que fazer as pessoas conversarem. E quando você junta arte e natureza, sai um rio Amazonas, é uma coisa maravilhosa. Sai algo. Quando você falou isso, eu pensei logo realmente nos povos da floresta, né? Porque a gente já teve algumas passeios pelo Anaetê com indígena, e assim, ele pega uma folha longa assim e começa a trançar e já faz uma coisa bonita, feita só de uma folha, e talvez pendura aqui, e aí depois tem uma mística que para você entrar na floresta, você tem que se libertar de certas coisas, certos pensamentos. Aí para isso você faz o quê? Licença, né? Você faz um desenho, você faz uma arte na sua pele. Para pedir, como se fosse uma tatuagem. Que você precisa. Então exatamente a arte dando poder à natureza. E até a tinta é tinta, aquela tinta o genipapo. Com o genipapo. É muito lindo. Tudo está conectado, né? Não tem jeito. Com certeza. E assim, para a gente proteger a natureza, às vezes você vai poder chamar atenção para ela. Se você reflorestar com árvores de flor, né? Se você reflorestar, no jardim a gente acabou de perder, né, o nosso reflorestamento lá de sapucaias, quaresmeiras, ipês, acho até por isso que eu tô rouca. Que nem o Wilson das Neves falou, né? A gente pensa que o cachorro, o gato não pode ser vendido porque eles são animais, mas a gente não pensa nas plantas. As plantas são seres vivos, né? Então, a gente plantou as espécimes da Mata Atlântica para o reflorestamento, todos que têm uma floração numa determinada época, compondo vários flancos de Anaetê, do território do Anaetê. Só explicar que a gente teve um incêndio, né? Agora, uma época muito seca, está tendo vários incêndios pelo Brasil, a gente teve um lá também. Sim. Infelizmente não pegou a área de visitação, mas foi muito chato. E também eu queria falar uma coisa, que eu tenho visto, assim, eu me interesso muito por cosmologia, como é que a gente veio, de onde a gente vem, para onde a gente vai e tal. Uma das últimas coisas que eu vi
é que a gente já está falando aqui de música, que é som. Som é vibração, é frequência. Então a frequência é uma coisa fundamental, essa vibração. E uma coisa que está se descobrindo é que o átomo, o fóton, uma coisinha de luz, ela pode ser uma partícula, mas pode ser uma onda também. Então tem várias coisas na física quântica que são estranhas, tipo uma partícula tem uma relação com outra que é sempre igual. Então existe uma nova tendência, que a explicação disso tudo é que a onda, essa onda que a gente está vendo, essas frequências, na verdade são uma onda só. O universo é tudo uma onda só. E você acabou de falar, está tudo conectado. Acredito muito nisso. Eu cheguei uma vez, é porque eu não sou muito fã de física, mas a minha curiosidade é tão grande que eu comecei a ler um pouco de física quântica. E eu achei maravilhoso, porque assim, tem muitos físicos que vão falar que isso não é física, tem umas bandas de teoria aí, né, essas coisas. Mas acho que se unir tudo, chega a alguma coisa, sabe? Acho que matemática é fundamental, física quântica é fundamental, lei da atração, se você quiser, é fundamental. Acho que é a mesma coisa das profissões. Aí os conhecimentos se unir, você começa a entender um pouco mais e você começa a respeitar. Sim, tipo, a natureza, os animais. Tudo tá no Cada um tem um olhar, né? Cada um tem um olhar para contribuir. Exato. Não, mas eu considero a árvore, né? A natureza em si e o ser vivo, sem ser a pessoa, né, os animais, para mim, eu respeito todos de um jeito só. Para mim, não tem essa coisa... E todos têm a sua consciência, né, o seu nível de consciência e tem que respeitar tudo. As árvores aí, gente, tem árvore mais velha que muito... sim. Que milênios, né? Sim, sei lá, não tem centenário? Tem os baobás, tem 3.000 anos. A gente plantou um baobá. Tem que respeitar muito as árvores. O que elas viveram que a gente não sabe. A gente plantou um baobá bebê lá no ano adolescente, ele está agora. Graças a Deus ele está vivo. E quando a gente plantou, a gente falou com os jardineiros, poxa, vamos fazer o perímetro que ele vai ter daqui a 3.000 anos, ele vai ter 25 metros daqui a 3.000 anos. Aí eles me olharam assim, sério? Vocês estão achando que a gente vai estar todo mundo aqui sobrevoando? Já estou aqui vendo. Gente, mas que legal, né? Infelizmente, a gente está indo para o final, então eu vou puxar o último quadro, tá? O último quadro é aquele que não faz sentido nenhum, né? É o quadro do... Pela primeira vez, não faz sentido nenhum. Ai, gente. Ó, esse é o quadro. Poxa, produção. Produção tá Esse é o quadro. Perguntas sem sentido para serem respondidas e feitas de forma séria. Isso aí. Tá, eu vou tentar ficar séria. Vamos ver. Por que os gatos não escrevem poesias? Ninguém deu folha de papel e não caneta para eles. Como também eles assim tentaram sentar num banco e o banco não dava bem para um gato. Aí queria escrever, não tinha pena. Pena, só escrevia com pena. Você acha o quê? E a pena também, assim, porque eles comem os passarinhos, né? Pois aí eles até poderiam ter pena. Um passarinho, mas já viu, né? Mas o laptop, assim, com a unhazinha. O clima de uma boate, assim, também não tinha clima, né, pra isso. O do gato? Que gato você tá se referindo? Muito bom. E eu aqui tentando. Cara, muito bom. Continue assim. Por que os caracóis nunca participam de corridas de Fórmula 1? Eles não gostam daquele barulho. Os carros fazem muito barulho, né? E os caracóis, eles entram dentro, então eles acabam... Aí saem rolando. Às vezes eles vão mais rápido que o carro, né? Esse é o problema. Eles fizeram um contrato com a Ayrton Senna, que eles não iam. Que eles não olha pra mim que não iam nunca entrar. Você vai perder todos. Nunca entrar. Eles nunca iam entrar
nesse ramo, assim, porque eles têm uma capacidade considerável. Né? Subestimam os caracóis. Ai, gente. Se as formigas fossem gigantes, o que mudaria nas cidades? Nada, talvez. Só passariam por cima, né? Tem que ser bem gigante. Mas o pé, né? O pé podia... De repente bater... Podia cair em cima de um ônibus. Elas iam ser gigantes, tipo assim, o tamanho de uma pessoa? Se elas fossem tipo o tamanho de uma pessoa? Acho que pode ser maior, né? Se fosse o tamanho de uma pessoa, com certeza uma cidade seria bem mais organizada, né? Porque... Cara, mas formiga é fogo, hein? Elas se organizam bem, mas elas também são meio violentas. A gente nunca... Mas elas estão a serviço da vida, né? Elas precisam viver. Se elas fossem grandes, elas iam ter que consumir muita coisa, né? É verdade. Se elas fossem gigantes, elas iam acabar com o planeta. Iam acabar com o planeta. Se elas levam uma folha maior que elas, imagina, dá para levar uma árvore, né? De 1000 anos, talvez. Não, elas iam destruir rapidinho o planeta. Mas elas podiam vir também com alguma carga genética que elas só comessem, assim, lixo eletrônico. Elas iam limpar o planeta. Limpar o planeta. Ai, gente. Se os raios de sol tivessem vozes, o que cantariam ao amanhecer? Clementina de Jesus. Amanhecer, né? É bom, né? Eu tava dormindo, Cangoma me chamou. É verdade. Né? Eu tava dormindo. Com certeza aqui eles cantariam, né? Você falou com certeza. Ou então também pode ser uma coisa assim. Eles podem ser bem ecléticos, né? Bem ecléticos. Tipo assim, quando eles voltam de rodear, eles foram lá para o hemisfério norte no verão, aí eles vêm para cá para primavera, verão, aí eles vêm assim com bidis e tal, aí depois cai na Clementina, né? Eu acho que eles devem ser. Eles têm que ser universais. Só tô pensando aqui. Então tá. Você vai responder? Não, porque eu fiquei na dúvida. Mas você pode responder. Não, mas agora não. Tá, você quer agora já passou, então. Já. Tá. Passou inspiração. Por que os girassóis nunca jogam tênis? Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Acho que essa informação a gente tem que chegar se não é fake news. Se não é fake news, porque eu acho... Eu duvido absurdo, muito. Né? Duvido muito. Seria interessante, né? Até batendo com a própria flor mesmo. Imagina. Ó, você não sabe, gente. Depois lá, a gente está com o campo de girassol florido, vai até o meio de outubro. Você não sabe o que acontece depois que o jardim fecha. Eles jogam tênis, praticamente uma Wimbledon. Deve ser isso, né? Eu acho que é fake news que eles não tocam. Uma multidão, assim... É para responder de forma absurda. Então vou trocar a resposta, porque acho que essa tá certa. E por último, por que os esquilos não fazem acampamentos no inverno? Fazem não? No inverno não, é muito frio. De repente, tinha que usar o rabo, né, como cachecol. Talvez desse certo. Tem que trazer uma oficina para eles. Oficina? Oficina de quê? Como usar o rabo no cachecol. 10 passos. Ensinando o esquilo a usar o próprio rabo. Maneiras de usar o seu rabo. 10 passos. Alongamento, né? Fazer um bom alongamento. Ai, eu odeio vocês. A gente pode depois pegar com o pessoal da maquiagem, né? Sim. Com eles a gente pode pegar as URLs lá das redes sociais deles e a gente pode tentar ajudar eles, né? Tentar ver. Eles são bem inteligentes, né? A gente bota muito. São bonitos, né? A gente tem visto aqui, tem por aqui, né? Não tem? Tem caxinguelê. Tem muito caxinguelê. O que é caxinguelê? É um tipo de esquilo. É esquilo em Tupi-Guarani. Eu nunca vi um esquilo.
Nunca vi? Acho que eu nunca vi. Você nunca teve no Parque Central lá do Rio? Como é que chama? Não, se eu vi, eu não lembro, assim, talvez criança lá no Rio e tal. Mas eu andei assim, muito na floresta. Só também. conta agora, quando eu lembro. Porque, né? Ai, gente, então esse foi o quadro. Gente, uma delícia. E Carol, infelizmente chegamos ao final, gente. Muito obrigada por vocês dois virem hoje. Foi um bate-papo muito bom. Foi delicioso, Ricardo. Obrigada. Poxa, você agregou muito. Alexandre, produção. Espetáculo. É o nosso ancião, Cristina. Repete comigo, ancião. Ele adora. Gente, sério, não. Se deixar, ele que cuidou das árvores antigas aí. Né, Paulista? Fica tímido, não. Né? Gente, então é isso. Muito obrigada. Obrigada, querem mandar um beijo pra galera? Algum recado? Fique à vontade. Beijo pra vocês, beijo pra todos. Prazer ter falado com vocês aqui um pouquinho. Nossa, foi um momento delicioso com vocês e com a Carol, assim, totalmente fora do quadrado, né? Sensacional. Delícia. A gente espera vocês, tá? Lá em Uanaitê ou num dos concertos. Isso aí. Fiquem ligados, uanaitê.com. Isso aí, gente, sigam mesmo e vão, porque vale a pena até pra alma de vocês, tá bom? E muito obrigada pra todos que estão aqui. Não deixa de se inscrever e até o próximo episódio. Beijos!